Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Tenho 21 anos e há quase 3 fui vítima de violência sexual. Este é um e-mail, é assim que começa o e-mail de um ouvinte. Olá, Eduardo, boa tarde. Este ouvinte pede para falar sobre este tema. Diz que nem sabe muito bem o que há de contar, mas deixou este desabafo. Isto, enfim, é complicadíssimo de ultrapassar, mas o que é que se pode dizer a esta vítima? Olá, Judite. Judite, eu acho que essas coisas são mais frequentes do que às vezes podem parecer. Nós estamos muito habituados àquela violência explícita, não é? Em que, de uma forma muito invasiva e a pretexto da sexualidade, alguém que está connosco ou que de alguma forma merece um aval de confiança da nossa parte acaba por nos fazer muito mal. Tanto mal que esse tipo de experiências é o lado mais brutal, digo eu, deste tipo de coisas. Esse tipo de experiências é tão intenso, é tão desorganizador que depois nunca mais se esquece e fica guardado na memória, independentemente dos anos que nós acabemos por viver. Com uma agravante, é que ainda por cima, e esse é o lado mais perverso deste tipo de experiências, é que a grande questão da violência não é aquilo que ela desencadeia naquele momento, são outros aspectos. Em primeiro lugar, é a pergunta que nós acabamos por fazer a nós próprios, no sentido de tentarmos perceber onde é que podíamos ter feito de outro modo e não fizemos. Como se andássemos, de alguma forma, contaminados por uma espécie de culpa que não tem objetivamente a ver connosco, mas é como se, no fundo, ficássemos conspurcados por aquela pessoa e que depois se traduz na maneira como nós vamos cogitando de múltiplas formas muitos porquês em relação à nossa atitude em relação a isso. E depois, grave, ainda muito mais grave, é que qualquer outra relação que nós venhamos a ter, por mais que seja a relação mais sincera, mais segura, mais verdadeira do mundo, sempre que se aproxima de perto ou de longe, com aquilo que nos magoou tremendamente, faz com que a nossa memória, de uma forma compreensível, acenda não sei quantos alarmes e, portanto, uma experiência de uma violência como essa acaba por contaminar e acaba por comprometer tudo aquilo que muitas vezes é, de facto, a sexualidade que se pode viver a partir daí com custos absolutamente incalculáveis. É um dano. Às vezes, quando as pessoas são atropeladas e ficam com uma sequela física, há sempre alguém, e bem, que estima a incapacidade e define um dano, mas em relação a isto não acontece tanto, embora o dano seja muito mais significativo e mais incapacitante ainda. E, portanto, eu percebo que esta pessoa seja capaz de circunscrever a mensagem a isto. Eu fui vítima e agora... E o que eu acho importante é que nós tenhamos também a noção, a humildade, digo eu, de perceber que não são os homens invariavelmente, exclusivamente, os protagonistas dos exercícios de violência sexual, e ela acaba por ser
às vezes muito mais democrática do que nós podemos imaginar, mas que tem sempre este pormenor. As pessoas têm muita vergonha de o assumir porque em múltiplas circunstâncias se sentem muito julgadas, como se o facto de serem vítimas só não chegasse já para o sofrimento todo que acabam por ter. Mas eu sei que isto é um clichê, mas dizer que o tempo ajuda a curar tem algum fundamento de verdade? Não, de todo. De todo, porque está a ver aquilo que nós, muitas vezes, numa linguagem mais técnica, que depois resvala para a opinião pública e se banaliza de uma forma perigosa, às vezes, aquilo que nós chamamos de traumatismo é isto. Um traumatismo é uma experiência que é tão violenta em termos emocionais, que funciona como uma nódoa difícil dentro de nós. Não há antinódoas que tire, pelo contrário. E quanto mais nós nos imaginamos distanciados dessa experiência, com muito tempo passado, mais nos surpreendemos, porque às vezes é só uma série ou um episódiozinho que evoca, tipo password, aquilo que nós vivemos, e mais uma vez é como se fosse uma ferida, uma espécie de abscesso que lá está, que de vez em quando rompe e estamos nós a ser invadidos por um conjunto de experiências. Portanto, isto manifesta-se de forma cíclica e sempre connosco a perguntar porquê. Portanto, o tempo não cura nada, mas um traumatismo seguramente que não cura, de certeza. Bom, Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabe, escreva-nos para eduardosá@observador.pt com este tipo de temas, com outros, esteja completamente à vontade. Faremos o nosso melhor. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço grande também e até amanhã, Judite. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.